Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, mais uma aula aqui no canal Pensando Sociologicamente. Maratona Concurso de Professores, vamos para cima, vamos para frente, que no final de semana tem prova, processo seletivo da REME e também a posteriori nós teremos aí futuramente processo seletivo da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul também. E fora o concurso que sai não sai, a gente está na Berlinda aí, tem mais concursos e processos seletivos em outras cidades, outros municípios aqui também no estado de Mato Grosso do Sul. Tamo junto! Para você que chega a primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é quem fala, esse que vos fala é um professor da rede básica de ensino, da rede pública de ensino, e por conta de perceber aí algumas lacunas, algumas dificuldades no que diz respeito à preparação sobre temas fundantes, seminais na educação pública para ajudar aí para os concursos e processos seletivos, resolvi trilhar esse caminho de ajuda, né, de trocar ideia e ajudar aí realmente as pessoas a fazerem uma boa prova e participarem do certame. Sei que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Particularmente eu gosto de fazer provas e tenho muito afim com essa área. Entretanto, tem muitas críticas em relação a alguns processos, haja vista que são muito difíceis, né, e não é para ser. Não é para ser porque o que diz que o professor vai ser apto ou não apto é o seu diploma e o seu fazer pedagógico ali na sala de aula e não uma prova de concurso. Mas é o que tem para hoje, né? A gente tem essas classificações e vamos ajudar os professores aí sem mais delongas, né? Sempre eu vou fazer esse trabalho e vou ajudar os professores. Então nessa aula, aula 9 da série Legislação Educacional, a gente tem uma aula 10 que eu incluí esses dias atrás, que era para enfatizar coisas que já foram ditas sobre a BNCC. Entretanto, nesse caminho, nessa agenda que temos de maratona, essa é a aula número 10, na sequência. A lei número 9.795 trata sobre educação ambiental. Ela não é uma lei especificamente para a educação, ela vai incorporar aí agências e outros órgãos que diz respeito que tocam no tema da educação ambiental. Por isso que a gente vai verificar essa lei aqui num canal sobre educação. Mas não é muito cobrada não, hein? Não sei da onde que a REM tirou, mas é importante essa discussão e saber entender um pouquinho mais o que a legislação diz sobre essa educação ambiental, tá bom? Vamos que vamos, dê um like, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos sempre pensando em sociedade, educação e complexidade do real. Educação ambiental, lei 9795, ela dispõe sobre o quê? Ela dispõe sobre educação ambiental, por isso que a gente está falando sobre ela. Institui a Política Nacional de Educação Ambiental, então a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Ela tem 4 capítulos, 21 artigos, a gente consegue matar ela em uma leitura um pouco mais específica, aprofundada e com uma certa concentração, mas a gente vai fazer aqui até certo ponto e depois vamos tocar o barco com as questões, porque maratona, é para treinar. Beleza? Então, vamos que vamos. Manter a caneta azul. Capítulo 1 da Educação Ambiental. A gente vai fazer a leitura de alguns artigos e vamos tocar o barco. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade, o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então a educação ambiental vai ser esses processos, processos, né, que indivíduo e a coletividade constroem conhecimentos, habilidades e competências para qualidade de vida sadia. Artigo 2. Segundo, né, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. Então tá lá, a educação ambiental é um componente. Se perguntar o que ela é, enquanto definição, ela é o que, professor Miro? Ela é um componente essencial e permanente da educação ambiental, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. É isso. Artigo 3º. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental. Repito, todos têm direito à educação ambiental. Incumbindo. Incumbindo aqui, nesse caso, ela tem sentido de quê? Encarregando. Encarregando. Ou até mesmo responsabilizando-se, né? Assim, responsabilizando. Então, incumbindo, responsabilizando a quem? Circule aí.
ao poder público, às instituições educativas, aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Circule, grife se for preciso, porque a gente vai ver lá na frente que é importante. Item 1. Fazer a leitura total. Ao poder público, nos termos do artigo 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental. Então, definir políticas que incorporem a dimensão ambiental. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Então, assim, são aí responsabilidades, né? Item 2. As instituições educativas. As instituições, acraseado a elas, né? Incumbe a elas, né? Encarrega-se a elas. Promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolve. Educação ambiental integrada. Incumbe aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, promover ações de educação ambiental integrados aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Beleza? Grifei, professor, as responsabilidades. Acabou? Não, não acabou por aí não. Tem mais, ó, são 6 esferas, né, de responsabilidade. Incumbe também a quem? Grifem, meios de comunicação de massa, né, pode colocar uma sigla MCM, as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, tudo isso. E a sociedade como um todo. Então, incumbe mais essas 3 esferas, dimensões aí do social. Aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação. Às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores. Visando o quê, professor Miro? Visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. A sociedade como um todo, incumbe também a sociedade como um todo, manter a atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Então, professor, questões de concurso, aqui tem muita coisa, muita gente. Tem. Nesse caso, a dica é mais completo possível. Então, questões que vão envolver aí essa incumbência, essas responsabilidades, será a alternativa que tiver mais completa possível. Essa responsabilidade é do poder público, é dos meios de comunicação de massa, é das empresas, é da sociedade como um todo, é das instituições educativas e por aí afora. Artigo 4º. São princípios básicos da educação ambiental. São 8 princípios. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Então, interdependência, tem que ter relação entre a natureza, a sociedade e a cultura. Então, são princípios básicos do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a permanente avaliação crítica do processo educativo, a abordagem articulada das questões ambientais, locais, regionais, nacionais e globais, o reconhecimento e respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. É isso. Artigo 5º, são objetivos fundamentais. Então lá são os princípios, antes eram as incumbências e agora a gente está falando dos objetivos fundamentais. O desenvolvimento de uma compreensão integrada. São objetivos do desenvolvimento de uma compreensão integrada, tá? A garantia da democratização das informações, o incentivo à participação individual e coletiva, o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, o fomento e fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia, o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Então é isso, né? Na verdade são esses pontos que você tem que gravar, mas vamos fazer a leitura aqui para ficar completo. Tira o grifo, vamos grifar de novo.
São objetivos fundamentais: o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Então tem que ter um entendimento sobre essas complexas relações. A garantia de democratização das informações ambientais, né? Tem que democratizar as informações. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. O incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Gravem aqui, ó, grifem inseparável que tem em questões. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país em níveis micro e macro-regionais. Grifem aí. Cooperação. Com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Então, são objetivos fundamentais da educação ambiental também o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia. E também o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos, solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. É isso. Senão, a humanidade vai para o buraco, a gente vai acabar aí. Talvez o planeta fique, né? Mas os seres humanos, se detonar e continuar degradando o meio ambiente, com certeza a coisa não vai ficar boa, não. Beleza? Tá acabando, hein, pessoal? Vou avançar um pouquinho no capítulo 2 da Política Nacional de Educação Ambiental, seção 1. Artigo 6. É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental envolve, em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, envolve que instituições educacionais públicas, privadas, órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. Então é isso, né? Essa Política Nacional de Educação Ambiental vai envolver essas esferas, né? Artigo 8º. Vou colocar a caneta que eu tirei aqui. As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral, ó, e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas. Então, quais são as linhas de atuação? Capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo, acompanhamento e avaliação. Linhas de atuação, né, vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental. Parágrafo 1º. Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados o quê? Os princípios e objetivos fixados por essa lei. Parágrafo 2º. A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para o quê? A incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino. A incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas. A preparação de profissionais orientados para atividades de gestão ambiental. A formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente. O atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental. Beleza? Então, refere-se à capacitação de recursos humanos, né? Que também, talvez aqui vai envolver vários outros profissionais que não da educação. Talvez esse item não caia nos concursos, não. Parágrafo 3º. As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a incorporação da dimensão ambiental de forma interdisciplinar nos diferentes níveis e modalidades de ensino. A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental. O desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a participação dos interessados na formulação e execução de políticas relacionadas à problemática ambiental. A busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental, importante aqui, né? Então, estudos e pesquisas nessa área. O apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo, importante também para a educação.
E item 6, né? Ações, estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para quê? A montagem de uma rede de bancos de dados e imagens para apoio às ações enumeradas nos itens incisos 1 a 5, beleza? Banco de dados é importante. Tá bom, né, pessoal? Vamos para as questões. Vou tomar uma água e a gente continua com as questões. Vamos que vamos! Bom, banca, Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional, CETAP, assistente de informática, ó, recente, hein? 2023, essa prova aqui. 1. Segundo a Lei Federal 97/95 e suas alterações, se houver, são objetivos fundamentais da educação ambiental. Objetivos fundamentais. Exceto, na verdade, ele não quer um, né? A garantia de democratização das informações ambientais. Faz sentido? Faz sentido. Democratização da informação. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos, solidariedade com os fundamentos para o futuro da humanidade. Faz sentido? Faz sentido. O incentivo à participação individual, ok, e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente. Aqui está ok. Entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor separável do exercício da cidadania. E aí? Ah, professor, separável? Você vai ter a educação ambiental por um lado, né? E exercício da cidadania de outro? Com certeza essa não. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro, macro, regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. A gente já viu isso, então essa também está correta. Como ele quer a incorreta, a gente vai ficar com a letra D. Então, letra D. Vamos avançando que aqui é a maratona. 2. Cadê minha caneta? Que saiu. Segundo a Lei 97/95 e alterações, são princípios básicos da educação ambiental. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Isso aqui eu coloquei com a dificuldade um pouquinho, de certa forma, intermediária para avançado, porque a gente tem que ficar esperto aqui com essas questões. Então, ó, enfoque humanista, holístico, democrático são importantes? São importantes. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, ok. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo. A permanente avaliação crítica do processo educativo. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. E aí? Essa aqui é da CETAP, área de pedagogia, hein? E é até difícil para a gente lembrar todas essas alterações dos princípios básicos da educação ambiental. Bom, nesse caso, a gente vai ficar com a que diz respeito aqui a que tudo está certo. Então, vamos lá. Apenas a 5 não, 3, 4 e 5 não, todas as corretas vão ficar com essa, e 1, 2, 3 não. Então, 2, letra C, 2, letra C. Vamos avançando, hein? Fundação Universidade de Empresa e Tecnologia, Fundatec, prova da Prefeitura de Nova Santa Rita, engenheiro químico. Vamos lá. Em relação aos princípios básicos da educação ambiental, disposto na Lei Federal 97/95, analise as assertivas abaixo e vão assinalar V para verdadeiro, F para falso. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Aqui, né, tá falando sobre o que, professor? Vamos ter pausa aqui. Princípios básicos da educação ambiental. Então, deve ser princípio aí. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Tem? Tem. Então, vamos colocar V. A garantia de democratização das informações ambientais. E aí? Aqui pode vir a confundir, hein, ó. Vamos deixar na berlinda. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Nem sempre vai estar falando sobre educação ambiental. A gente viu que os princípios eles são meio soltos, ó. Alguns dos quais batem né, até com os princípios da LDB, lá do artigo 3º da LDB. Né? Garantia da continuidade, pluralismo de ideias, essas coisas todas. Então essa aqui também está verdadeira, garantia de continuidade e permanência do processo educativo. O outro item é o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Então aqui ele pode entrar até com objetivo, entretanto ele não vai entrar, nesse caso, como princípio. Então aqui não é um princípio, tá? Então essa aqui é falsa, essa também vai ser falsa. A ordem correta de preenchimento, né, vai ser FV não,
VVFF não, FVFV é essa. Então a gente vai ficar aí com a letra B. Beleza? Muito cuidado, que nem sempre que vai estar falando, às vezes vai estar alternativo falando de informações ambientais, como esse item 2 aqui. Mas não é porque está falando de informações ambientais. E o texto está bem legalzinho, que será correto em relação aos princípios, tá? Então, muito cuidado aí. Por isso que eu coloquei essa bem difícil, ela não está muito fácil de resolver, não. 4. Banca Centro de Extensão de Treinamento e Aperfeiçoamento, CETAP. Vamos lá. Qual a alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir? A Lei 97 de 95 trata da educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. O seu artigo 3º, inciso 1 ao 6, aponta que, no processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental e incumbe responsabilidades. Beleza, todos têm direito à educação ambiental e aí vai ter aquelas responsabilidades do artigo 3º. Eu colocaria essa como intermediário ou difícil. Para lembrar essas responsabilidades, né, colocaria até como intermediário aqui. Bom, vamos lá. Continuando aqui, todos têm acesso ao processo educativo mais amplo e incumbe responsabilidades. A quem? Ao poder público, aos meios de comunicação de massa e à família. Aqui poderia ser, né? Mas não tem família e também faltam alguns itens. Às instituições educativas, a sociedade como um todo, aos profissionais da educação, né? E aí? Profissionais da educação aqui não, é porque o texto da letra da lei diz respeito às instituições educativas. Aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ok, às empresas, às entidades de classe, às instituições públicas e privadas, ao poder público e às instituições educativas. Então ficaria com essa daqui, está mais completa. Entretanto, está faltando alguém, hein? Está faltando alguém, ó, a sociedade como um todo. Eu acho que era o último item dessa letra, desse artigo 3º, se eu não me engano, no inciso 6º. Então aqui está faltando, mas está melhorzinha. A família, não. Aos profissionais da educação, os meios de comunicação de massa tem? Meios de comunicação de massa tem, né? É isso, né? Vamos ver aqui aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ao Poder Público e à Família. Aqui também não, né? Então vamos ficar com a letra C. Tá faltando a sociedade como um todo, mas ele não especificou como só isso, né? Incumbe é só essas instituições, então a gente ficaria com a letra C com uma certa ressalva. Tá faltando um item aqui, poderia dar recurso. Beleza, vamos para frente. Cansa esse tema, né? 5. De acordo com a Lei 97 de 95, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, assinale a opção que não contém um dos objetivos fundamentais da educação ambiental. Não contém, presta atenção com o enunciado, hein? Tá falando do quê? Ó, objetivos, professor Miro. Então, é objetivo fomento e fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia? É um objetivo, beleza. Estímulo e fortalecimento de consciência crítica sobre problemática ambiental e social. É um objetivo? É. Desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente. A gente viu lá, compreensão integrada, né? Complexa. Do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações. Ok, complexa, lembra? Envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Grande, né? Tem isso? Tem isso. Estimula a cooperação entre as diversas regiões do país. Tem essa cooperação? Tem essa cooperação. Em níveis micro e macro regionais. Fala isso? Fala isso. Com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios do quê? Liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e não pode faltar o quê? Sustentabilidade, tá certo? Tá. Tá coerente? Tá coerente. Faz sentido? Faz sentido. Incentiva a participação individual e coletiva, permanente e responsável, ok. Na preservação do equilíbrio do meio ambiente, ok. Entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor separável do exercício da cidadania. Aí não, né? Aí não, ajuda nós. Separável não, é inseparável. Então está errada, como ele quer a errada, então a gente vai ficar 5 com a letra E. Beleza? Não estava muito fácil não, mas a letra aqui, né? O item, a palavra, né? Acabou eliminando a alternativa e ficou fácil.
Beleza, mais uma, né? Não tão fácil, intermediário. 6. De acordo com a Lei 97/95, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, julgue o item a seguir. A Política Nacional de Educação Ambiental envolve sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. É isso. CISNAMA. Instituições, envolve quem? Instituições educacionais, públicas, dos sistemas de ensino, órgãos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e organizações não governamentais com atuação ou não em educação ambiental. E aí? Ó, esse item está correto ou errado? Bom, tem algumas ressalvas para serem feitas. Então, o que envolve, né, essa educação ambiental, por meio da Política Nacional de Educação Ambiental, para além do Sistema Nacional do Meio Ambiente, tem instituições educacionais públicas, ó, aqui, ok, e privadas. Entretanto, o professor ele não exclui, né, ele não delimita que é apenas a pública. Tudo bem, mas tem uma ressalva a ser feita aqui. Um item de atenção, né? Outra coisa no que diz respeito aos órgãos públicos, a União, ok, Estado, ok, Distrito Federal, ok, e município, ok. Entretanto, as organizações não governamentais da sociedade civil, né, com atuação ou não, aqui não, ó, tem que ter atuação na educação ambiental para fazer parte aqui, né, dessas políticas nacionais de educação ambiental. Essa esfera de ação envolve organizações que dizem respeito à educação ambiental, não é qualquer organização, não é qualquer ONG, não, tá bom? Então, nesse caso, ela está errada, por isso. Então, 6, errada, beleza? E lembra que as instituições educacionais são públicas e privadas. Beleza, hein, pessoal? Mais de 25 minutos, segundo aí o método Pomodoro, tem que ser 25 minutos de estudo, depois mais um pouquinho de descanso, para que vocês possam aí, de certa forma, tomar uma água, descansar os olhos, levantar um pouquinho da cadeira, descansar com o celular, e é isso. Continue estudando, faça exercício, atualize, lê o edital. Vamos sempre maratonar aqui no canal Pensando Sociologicamente os concursos e processos seletivos, para além dos temas importantes da sociologia e da complexidade da vida social, beleza? Um forte abraço, obrigado por você me acompanhar até aqui e tamo junto, valeu, até a próxima!